Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane, nós vamos para a nossa aula de ciências de número 35. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre as máquinas simples e também as máquinas complexas. Nossos objetivos são conhecer as principais ideias sobre as máquinas simples e complexas, identificar também a aplicação das máquinas que estão presentes no dia a dia e que oferecem soluções para a realização de tarefas mecânicas que ocorrem no nosso cotidiano. Então, só recapitulando um pouquinho, a nossa aula anterior nós já estamos aprendendo e vendo sobre as máquinas, como elas surgiram e como elas têm facilitado a vida humana. Então, na aula de hoje, nós veremos sobre as funcionalidades e também os usos dessas máquinas. Então, para início de conversa, eu conto para vocês que as máquinas, elas estão em todas as esferas da sociedade. São elas que facilitam as atividades diversas ao ser humano. Elas são executadas, desde os meios de transporte, até o computador, o celular que você tem em sua casa, o refrigerador, todos eles são máquinas. E vamos estudar um pouquinho sobre o conceito de máquinas. Podemos dizer que eles são aparelhos que são destinados a produzir, dirigir, transformar uma forma de energia em outra, ou até mesmo aproveitar essa mesma energia para a produção de determinado fim. Ou seja, esses equipamentos eles têm um fim específico, eles têm uma ação mecânica que é capaz de substituir o esforço humano. E qual será que é a função das máquinas? Será que elas agem da mesma forma? Em nossas aulas, nós veremos que há os tipos de máquinas e que elas surgiram com o principal objetivo de facilitar as atividades que o ser humano realiza e simplesmente por nos permitir determinada tarefa com menor esforço físico. Por exemplo, esse é um exemplo bem prático que você provavelmente seu pai, sua mãe, algum conhecido já realizou essa atividade, essa tarefa em casa. Quando a gente prega um prego na parede, com um martelo, nós estamos fazendo um esforço muito menor do que o necessário para pregá-lo, usando apenas do que se a gente fosse pregar com as mãos. Então, o martelo, ele é uma ferramenta, ele se tornou uma máquina que ele auxilia nós, seres humanos. E com certeza, se a gente quisesse pregar com a mão, nem conseguiríamos, Também as máquinas simples. As máquinas simples, elas são dispositivos que, apesar de uma absoluta simplicidade, elas trouxeram grandes avanços para a humanidade e se tornaram base para todas as demais máquinas, as mais e as menos complexas, e criadas ao longo da história da humanidade. As máquinas simples, elas são dispositivos que elas são capazes de alterar as forças ou simplesmente de mudá-las de direção e também de sentido. As máquinas simples, elas são aquelas que modificam, transferem a ação de uma força para realizar algum movimento. No dia a dia, nós vamos ter o abridor de latas, o martelo, a tesoura, a chave de fenda, alicate, quebra-nozes, pinça e até mesmo o cortador de unha. Esses são equipamentos que geralmente nós temos em nossa casa e são exemplos de máquinas simples. São elas que vão facilitar a nossa vida. E como já vimos na aula anterior, a ideia sobre máquinas simples foi criado pelo filósofo grego Arquimedes, lá no século III a.C. Ele criou as máquinas da alavanca, a da polia, do parafuso. E essas máquinas elas foram essenciais para o desenvolvimento de novas máquinas que facilitam o trabalho realizado pelas pessoas. Nós vamos ter também as máquinas complexas. Quem são elas?
Elas são o resultado de uma combinação de duas ou de mais máquinas simples. Elas podem ser tão pequenas quanto um relógio ou tão grandes quanto um guindaste para a construção. Exemplos ali de máquinas complexas são os carros, as motos, aviões e até mesmo as bicicletas. Para ter mais clareza de uma máquina complexa, é um dispositivo mecânico formado a partir de um conjunto de máquinas simples que estão conectadas, de modo que essa força ela fornece movimentações e envolve diferentes mecanismos. Uma das máquinas complexas que já eram utilizadas na antiguidade é o carrinho de mão. O carrinho de mão clássico, ele consiste em duas alavancas, quando a gente puxa aquele carrinho de mão, e por outro lado, suas alças oferecem as vantagens mecânicas no levantamento de uma carga. Por outro lado, também nós vamos ter a roda, que faz um movimento para frente e um movimento também rotativo. Então, percebam que essa máquina já era usada na antiguidade e ela é complexa, porque ela utiliza diversos mecanismos para funcionar. Somos cada vez mais dependentes de máquinas, sejam elas simples ou as complexas. Atualmente, as máquinas como os carros, os aviões, os eletrônicos em casa, a geladeira, o micro-ondas, televisão, os dispositivos móveis que você tem aí na sua casa, entre tantas outras ferramentas, elas são essenciais para o ser humano e estão presentes na nossa vida cotidiana. E agora que nós vimos um pouquinho mais sobre as máquinas simples e também sobre as máquinas complexas, vamos para a atividade nossa. Espero que você tenha realizado algumas anotações. Pegue seu lápis, borracha e caderno, pessoal. Até a próxima aula!